Eu estou no terminal ferroviário e estou olhando aqui para esse relógio. Como o Marcos falou, para mim foi um desafio vir fazer essa palestra porque tinha muito pouco tempo, cercadinho, vamos lá, porque tinha muito pouco tempo para mim, que não sou uma pessoa que está voltada com a pesquisa da teoria do design inteligente, nem sequer de evolução sem muita coisa. Eu sei o que basicamente um leigo talvez saberia. E eu fiquei, mas será que eu devo me encaixar nisso? E eu comecei a ter algumas lembranças que me fizeram ter essa doideira, que para mim é uma doideira, de aceitar estar aqui falando alguma coisa para vocês. A primeira lembrança que eu tive, aqui está a imagem dele, e é mais uma maneira de olhar para as minhas origens. Esse aqui é o professor Otávio Augusto Sevantunes. Ele foi o meu orientador. Eu sou graduada na UERJ, licenciatura em Química, e aí eu comecei a fazer iniciação científica com ele. E quando eu fui da UERJ, e eu era, a UERJ não tem tanta tradição de pesquisa assim, de repente cheguei na UFRJ e tinha aquele mundo, para mim foi um mundo. E eu cheguei lá e encontrei o professor Otávio, e tinham as tais das reuniões de grupo, eu nunca tinha participado de reunião de grupo. E uma das discussões que o Otávio fazia na reunião de grupo era sobre a origem da vida. Então, interessante, como logo de primeira eu tive uma experiência com esse tipo de assunto, né? E que não é muito comum. Ao longo da minha graduação na UERJ e ao longo também da minha vida na UFRJ, tanto fazendo aí a iniciação científica, como depois fazendo o mestrado e o doutorado na UFRJ, eu não tive muito acesso a esse tipo de discussão. E isso é uma das reflexões do químico orgânico sobre as nossas origens. Por que nesse espaço chamado universidade, esse universo aí é tão restrito de discussões? Por que em pouquíssimos momentos a gente teve discussões a respeito e muitas das vezes somente um ponto de vista era permitido ser falado? Então, esse meu olhar no túnel do tempo me fez verificar e avaliar. Poxa, mas quase não tive oportunidades desse tipo. Alguma coisa precisa ser feita. Agora, eu estou como professora na Universidade Federal Fluminense. E o professor Marcos acabou de relatar aqui uma situação fatídica, quando a gente foi tentar apenas colocar uma palestra simples, né? Que falava alguma coisa da teoria do design inteligente. Colocou-se para mim que eu deveria desconvidar o palestrante. Então, realmente, essa é uma das reflexões que a gente precisa fazer. Então, aqui eu estou homenageando o professor Otávio, que foi o precursor nesse assunto da minha vida e contribuiu comigo ao longo desse processo. Esses aqui são meus alunos, eu trabalho com síntese orgânica. A maior parte dos exemplos que eu coloquei aqui são voltadas para a química medicinal. Eu sou química mesmo, tá? Licenciada em química, então nem farmacêutica eu sou. Eu trabalho com a síntese para aplicar nessa parte medicinal. Junto com os meus colegas também acabo fazendo síntese de compostos para aplicar na química de materiais, na modificação de eletrodos, modificações de polímeros com determinadas aplicações, etc. Então, o meu trabalho é um trabalho de síntese orgânica. Então, vocês falaram aqui, o professor Marcos falou de sistemas, né, complexos que são do DNA, sistemas de reparo, outras pessoas falaram de outro, o professor Marcos falou da maquinaria dos vírus, e eu estou aqui fazendo moléculas simplíssimas. Síntese orgânica com moléculas simplíssimas. Bom, aqui nós temos o prêmio Nobel, que ele recebeu essa distinção por desenvolver um racional para fazer síntese orgânica.
Então, mesmo para a gente fazer moléculas tão simples como eu estou colocando aqui que eu faço, precisou, e isso só aconteceu aqui, né, nessa época, com o professor Elias Corey, fazer um racional, um passo a passo, para poder ter todo um boom, todo um desenvolvimento da síntese orgânica. Antes a coisa era mais, né, uma coisa estética demais e menos organizada. E aí o que acontece? Nós temos essa área da química, que é a síntese orgânica, que faz moléculas orgânicas mais complexas a partir de precursores mais simples, funcionalizados. Então, se a gente simplesmente tivesse ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, essas ligações elas são mais difíceis de serem funcionalizadas. Então, a gente parte de materiais de partida que já tenham grupos funcionais interessantes para a gente fazer as modificações. E o químico orgânico sintético é aquele cara que vai entender os grupos funcionais, propondo e realizando reações. Então, eu coloquei aqui um tabuleiro de xadrez mostrando como que o processo é racional. E no tabuleiro de xadrez, você vai ter que entender, você vai ter que conhecer as peças, né? Então, eu preciso conhecer o que é um aldeído, o que é uma amida, o que é um ácido carboxílico, assim como eu preciso entender qual é o movimento que cada peça faz. Então, o cavalo vai se movimentar de um jeito, o bispo vai se movimentar de outro jeito, não é verdade? Então, tem as restrições que um aldeído vai ter e que um outro grupo funcional vai se movimentar de uma outra maneira. E o químico orgânico sintético é a pessoa que vai entender... vai entender desses grupos funcionais, vai aplicar todo esse potencial dos grupos funcionais. Você pode passar para mim para o próximo? Esse relógio terrível aqui. Então, vamos lá. Como que é esse racional que o professor Corey desenvolveu? Uma coisa chamada retroanálise. Então, eu tenho aqui uma molécula-alvo, tá certo? Gente, que sinistro. Como que o rapaz falou aqui? Que treva. Olha lá. Então, eu tenho a molécula-alvo, e eu começo a fazer um racional, o contrário. É mais ou menos um racional da origem. É você buscar qual é a origem para aquele alvo. Então, eu estou aqui, eu pego a molécula-alvo, começo a parti-la em pedaços menores e pensar quem poderia ter sido um precursor para ela. E assim sucessivamente, até que eu chego a materiais de partida que precisam ter características desejáveis. Ter até 5 carbonos. No caso de eu tenho que pegar já o aromático já vindo completo, tá? Não tenho que sintetizar o aromático e ter 1 ou 2 grupos funcionais. E aí eu vou ficar quebrando ligações e pensando, bom, qual é o fragmento que isso gerou e qual seria a reação capaz de gerar esses fragmentos. Então, nós temos aqui a etapa da retrossíntese, que é a etapa racional. Eu parto do alvo e eu vou fazendo um raciocínio para chegar na origem. Mas quando eu for executar, eu vou executar a síntese. E a síntese ela vai acontecer no sentido contrário. Então, eu tenho o material de partida que eu descobri qual é através da retrossíntese e eu vou executar uma sequência de etapas até chegar no alvo. E quando eu fizer isso, eu vou partir de precursores mais simples e a cada etapa vamos ganhando complexidade molecular. Então, olha essa molécula aí que interessante, né? Ela é a molécula da palitoxina, ela foi, eu tenho que alternar, né, para lá, para cá. Tem aqui a molécula da palitoxina, olha que molécula interessante. O tempo todo a gente está falando de proteína, RNA, DNA, lipídio. Eu botei uma molécula diferente aqui, que é sintetizada na natureza também por esponjas. Olha que interessante essa molécula. Essa molécula tem 71 elementos estereoquímicos. Eu acredito que já tenha ficado claro para vocês aqui, dos outros palestrantes, o elemento estereoquímico que a gente vai falar aqui da quiralidade, aquela questão de ter o objeto e a imagem, certo?
Mas aqui também tem outra situação que quando a gente fala de estereoquímica, a gente está falando na disposição dos átomos no espaço. Então, ao longo de uma dupla ligação, os átomos eles também podem se dispor de uma maneira, gerando estereoisômeros, que seriam um estereoisômero E e um estereoisômero Z. Então, todas as vezes que a diestereoisomeria é possível, pode-se gerar também 2 diestereoisômeros na ligação dupla. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho um número de 2 elevado a... quanto que está ali? 71. Olha isso aqui, só essa molécula significa que ela teria isso tudo aí de estereoisômeros. Então, isso tudo aí de possibilidades da gente gerar a molécula errada. Só falando de estereoquímica. Então, imagina, 1 sobre tudo isso daí. É a chance da síntese orgânica para fazer essa molécula aí, uma síntese total. Então, ele vai ter que pegar essa molécula, quebrar toda e pensar de onde que ela veio. Ele vai pensar nas origens. Quando ele pensar nas origens, ele vai ter que trabalhar a química de todos esses grupos funcionais. Porque, veja, essa molécula, ela tem partes cíclicas, partes abertas, ela tem álcools, né? Ela tem aqui, ó, amina, ela tem aí ciclos que são diferenciados, tem aqui amidas. Então, ele vai ter que posicionar os grupos funcionais de maneira correta, ele vai ter que ter o tamanho da cadeia adequado e ele vai ter que ter todos esses estereocentos aí colocados adequadamente para atingir essa chance de 1 nisso tudo aí. Esse é o trabalho aí desse químico orgânico sintético. Quando ele for fazer esse racional, ele vai ter que propor uma sequência, tá certo? Uma rota. E nessa rota, o que vai ser essencial aqui? Eu tenho que pensar numa sequência que eu chegue na molécula final e eu tenho que antever os problemas que podem acontecer nessa rota que eu escolhi. E eu preciso ter alternativas para isso. Quando eu fui fazer o concurso, na época que eu apresentei meu projeto, uma das coisas que a banca fez para mim, uma das perguntas foi: quais são os pontos que você identifica que são possíveis falhas e quais são as soluções que você proporia? Então, para entrar na universidade, eu tive que ter esse tipo de raciocínio para poder trabalhar lá. Então, eu tive que identificar, primariamente, que eu fiz uma proposta, para chegar naquele 1, sobre aquilo tudo. Só que a chance de eu, seguindo esse caminho, errar é alta e eu preciso entender, pelo menos, quais são os pontos de prováveis erros. Aí, veja só, nós temos mais uma questão aqui, não é preciso acharem que a química orgânica é impossível, não, tá? Mas é coisa de gente inteligente, Vamos convir. Então, olha lá, eu tenho que pensar o seguinte, eu preciso, ao longo desse tempo, eu vou ter, cada uma dessas etapas vai ter um rendimento, não é verdade? Bom, então se eu comecei aqui com 100 gramas, aqui eu estou com 90 gramas, aqui vai ser o quê? 0,81 vezes 90, quando chegar no final, o rendimento global vai ser super pequeno, e isso eu coloquei aqui algumas etapas. Você imagina quantas etapas tem aquela molécula lá da palidoxina? Então, se eu começar aqui com 1 quilo do material de partida, pode ser que eu chegue com 2 miligramas de palidoxina no final. Vocês entenderam o que é uma síntese orgânica total? Então, a questão da massa é uma questão primordial. Então, ai, Jesus, vai me lembrando do cercadinho. A função dele aqui agora é me mandar para o cercadinho. Então, olha lá. Aqui, olha só, ele pode seguir alguns caminhos que ele vai ter que decidir, perfeito? Então, olha, gente, estou mostrando moléculas super simples, estou falando dessa coisa chique de DNA, RNA, essas coisas assim não, tá? Chique, ó. Ó, eu tenho aqui o benzeno, se eu for clorar o benzeno, o alvo seria esse aqui, né, ó. Então, eu estou aqui no ácido 4-cloro, benzeno sulfônico. Então, o que vai acontecer? Se o alvo é o 4-cloro, eu vou ter que fazer essa sequência aqui, clorar primeiro, e depois sulfonar. Se eu fizer o contrário, sulfonar primeiro e depois clorar, eu não vou ter o composto correto. Então, a sequência tem que ser certa. Você concorda que, então, eu vou precisar isolar esse primeiro produto
para depois fazer essa reação aqui, porque senão não vou obter o composto correto. Se todo mundo tiver aqui no mesmo frasco, vamos supor que seja compatível aqui com essas condições reacionais. Pode pegar a vareta aqui, né? Eu tenho que mexer na síntese orgânica exatamente na vareta amarela. Eu não posso deixar as outras varetas caírem. Então, quando eu tenho uma... Fala para mim aí, que treva. Quando eu tenho uma situação dessa, eu tenho que mexer exatamente num ponto, depois mexer no outro, porque senão vira o samba do... Não posso falar isso, não. Afrodescendente com necessidades especiais. Então, eu pego aqui, ó, se eu oxidar usando essa outra condição, eu vou oxidar só o aldeído. Então, percebe que eu preciso de condições reacionais diferentes para fazer transformações diferentes? Então, se eu tivesse todo mundo numa... eu ouvi dizer que eu falei que não tem nada a ver com essa parte de evolução e tal, que eu estou aqui engatinhando, não é verdade? Se tivesse todo mundo aí na tal da sopa primordial, né, e tivesse essa coisa toda aí, eu acho que ia ficar meio complicado. Um monte de rotas erradas. E isso eu estou falando de coisas simples, né? E eu preciso de moléculas polifuncionalizadas. Então, olha só, gente, olha, aqui não é nem um aldeído versus um álcool. Aqui é o quê? Um álcool primário versus um álcool secundário. Então, lembra que na palidoxina, o que eu tinha? Vários álcools. Mesmo sendo a função álcool, a posição que aquelas hidroxilas está, já diferencia eles em reatividade. Por isso que o químico orgânico tem aquela chatice de nomenclatura. E eu falo para os meus alunos, nomes diferentes implicam naturezas diferentes, eles se comportam diferente. Se o químico orgânico der um nome igual, ele está indicando que vai se comportar de maneira igual. Então, aqui eu tenho álcool primário e álcool secundário. O álcool primário, ele é mais reativo do que o álcool secundário. Então, se eu quero fazer uma movimentação só no álcool secundário, eu vou ter que proteger o mais reativo. Então, olha só, para fazer síntese orgânica, eu vou precisar bloquear uma parte, fazer a reação na outra parte, voltar, desbloquear aquela parte e continuar a síntese. Pensou? Agora vamos lá. Na química orgânica, olha que coisa interessante. Não sei se dá para vocês perceberem aí, mas eu tenho uma vidraria super específica para fazer química orgânica. Então, eu até... Não sei como é que tá. Jesus! Então, vamos lá. E essa palavra também não pode falar aqui, porque essas implicações não pode ter, né? Então, vamos lá. Natureza, eu vou falar. Vou gritar natureza. Aí, olha lá. Gente, quando você pega um amigo de química analítica, eles dizem para mim que eles fazem a química deles com tubo de ensaio e tal. Até os equipamentos, o pessoal de eletroquímica dá para comprar uns baratos. Mas eu, para fazer síntese orgânica, eu tenho que comprar Erlenmeyer, balão de fundo redondo, um monte de coisa. Um monte de vidraria adequada para fazer cada transformação. Né? Por quê? Imagina, se eu não colocar esse condensador de refluxo aqui, dependendo do solvente que eu estou fazendo, eu tenho uma fonte de energia e o sistema está sob aquecimento. O que vai acontecer com o solvente? Vai embora. Então, eu preciso de uma vidraria adequada para manter determinadas condições reacionais para levar o produto, para levar o reagente ao produto. Então, olha lá. Então, existe uma situação prática das reações. Eu faço a reação numa vidraria super específica, em condições específicas. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas só nessa rota, tá? Eu tenho aqui várias condições reacionais. Há condições reacionais, né, que são o quê? De resfriamento. Outras que são condições relativamente brandas, 60 graus Celsius. Outras, 130 graus Celsius. E isso tudo, eu não vou poder pensar só em como o aldeído reage. Eu vou ter que pensar em que condições. Porque também, se eu fizer um aquecimento, as outras funcionalidades que eu estou colocando suportam aquilo ali. Então, olha lá, cada uma dessas situações aqui, ela demanda uma condição reacional específica para acontecer.
Percebem isso? E não vai ser só isso que vai acontecer, porque eu vou precisar fazer a reação. Aí, na reação, eu tenho os reagentes de partida. No final, eu vou ter o quê? Uma mistura reacional que contém os reagentes de partida que não reagiram, outras coisas que eu utilizei lá, como sais, subprodutos, o produto principal, e eu vou ter que fazer uma coisa chamada isolamento, que é o seguinte: pegar esse produto e removê-lo daquele meio. Porque se eu continuar fazendo isso ali, todas essas outras coisas que estão no meio reacional vão o quê? Atrapalhar a minha reação. E aí, quando eu faço essa etapa de isolamento aqui, que vai depender, eu tenho que fazer vários tipos de etapa de isolamento em função da natureza do produto. Quando eu fizer isso, eu vou ter que partir depois, eu vou ter o quê? Um produto impuro. Depois que eu tiver esse produto impuro, eu vou partir para um outro conjunto de técnicas, chamados de purificação. E nesse conjunto de técnicas eu vou executar e eu vou obter o produto com elevado grau de pureza. Só que não acaba por aí, eu tenho que matar a cobra e mostrá-la morta. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que partir... Não é assim, não? Então, eu vou ter que partir para a questão da identificação. Não adianta eu vir aqui contar a historinha para os meus pares, de eu dizer que eu consegui a molécula tal, que eu consegui o resultado tal. Não, eu vou ter que fazer eu tenho que ter uma gama de caracterizações para o jornal aceitar. Eu tenho que ter uma análise de infravermelho, uma análise de massas, uma análise... Se é inédito, é razoável que eu tenha um raio-x, massas de alta resolução... Entendeu? Aqui ninguém vai me escutar contando historinha. Eu não vou virar e vou dizer assim, eu obtive um aminoácido no meio de uma solução e eu vou dizer que aquilo já é indicativo e o pessoal vai aceitar. Não, nessa parte aqui eu tenho que ser bem específica. Além disso, olha só, há reações em que elas têm o quê? A cinética trabalhando em direção diferente da termodinâmica. Então, quando eu fizer um determinado tipo de transformação, eu vou ter situações que geram um estado de transição mais estável. E aí, eu tenho duas vias com o mesmo substrato e cada uma dessas vias vai gerar um estado de transição com energia diferente. Tá? O estado de transição com energia menor, ele vai levar o quê? Ao produto cinético. E o estado de transição, com energia maior, vai levar um produto que vai ser formado mais lentamente. Perfeito? Aí eu tenho outra situação aqui, que é o controle termodinâmico. Isso não acontece em todas as reações, mas há muitas reações que acontecem assim, que é o seguinte, é formar o produto termodinamicamente estável. O produto termodinamicamente estável é aquele que tem as ligações mais fortes. E não necessariamente o produto cinético e o produto termodinâmico são iguais. Perfeito? Então, aqui tem um problema, porque, olha só, as temperaturas mais altas fornecem energia suficiente para que, uma vez formado esse produto cinético, ele venha aqui e supere essa barreira de ativação e possa retornar, não para o produto cinético, mas para o produto termodinâmico. Se eu tenho temperatura suficiente, isso daqui pode acontecer. E pode ser que o produto termodinâmico não seja o desejado para mim. Exemplo, quais são as moléculas aí que a gente vem falando como sendo as moléculas essenciais à vida? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. 15 segundos? Ah, tá. Ah, porque esses dois, significa segundo. Então, os carboidratos são um exemplo clássico, e aí eu retorno lá no laboratório do Otávio. Eles estavam começando a trabalhar com a química dos carboidratos quando eu cheguei lá, e eu era aluna de IC. E de vez em quando eu chegava lá e encontrava um moço chamado Jerônimo, muito zangado, falando algumas palavras que eu não posso reproduzir aqui. Por quê? Porque a reação dele tinha caramelizado. Então, isso faz parte da química real, da vida do químico orgânico. Por quê? Porque os carboidratos são os produtos cinéticos. Eles não são os produtos termodinâmicos. Se você deixar aquela polimerização acontecer, ela vai acontecer indefinidamente, até gerar aquele
caramelo, ou o que o professor Marcos chama o quê? De porcariato, de qualquer coisila, né? Você já tentou fazer uma calda e a coisa já degringolou. Então, todos nós temos essa experiência prática da vida, independente se a gente é evolucionista, super aprofundado na teoria do design inteligente. Não funciona assim. Alguém tem que vir aqui e parar. Alguém tem que vir aqui e parar essa reação no ponto certo. Se eu quero produto cinético, o tempo não vai me ajudar. Não é? Se eu deixar a coisa reagindo indefinidamente, porque dizem aí que o tempo resolve todas as coisas. Ouvi dizer, tem umas teorias que dizem que o tempo resolve todas as coisas. Nesse caso, o tempo não vai me ajudar. Aí, o que vai acontecer aqui? Vamos falar da síntese de um mero... Gente, não estou falando da coisa chique da proteína. Estou falando da síntese de um mero dipeptídeo, tá? Então, olha aqui. Eu tenho... Olha aqui que coisa. Vou acelerar aqui porque ela já me mostrou aqui os segundos. Aqui eu tenho um aminoácido. E aqui outro aminoácido. Vamos pensar. Nós queremos acoplar os dois aminoácidos. Só que, vamos lá, os químicos orgânicos manipulam grupos funcionais. O que eu faço para diferenciar agora? Porque os grupos funcionais do lado de cá são os mesmos grupos funcionais do lado de lá. Como eu vou definir que é o amino desse daqui que vai reagir com a carboxila do acular? Uma pergunta. Bom, a gente vai sentar e chorar? Não, os químicos orgânicos, você já está cansado, mas a gente não senta não, a gente arranja uma solução. O que a gente faz aqui? Um tem que atuar como nucleófilo e o outro como eletrófilo. Para quem não é químico aqui, é o seguinte, tem que ter uma reação, as reações polares. Aqui é uma reação polar. Então, vai acontecer por polos. Se vai acontecer por polos, eu tenho que ter um polo rico e um polo pobre. Só que ambas moléculas têm ambos, tanto um polo rico quanto um polo pobre. Então, eu vou ter que definir qual é o polo rico desse lado e qual é o polo pobre do outro lado. Para isso, o que eu vou fazer? Grupos de proteção. Eu vou ter que bloquear o polo que eu não quero que reaja e deixar livre quem eu desejo que reaja. Parou por aí? Bom, fazer amida, pura e simplesmente, a partir de ácido carboxílico e amina, não é a coisa mais fácil do mundo. Se você pegar a literatura, grande parte das transformações das indústrias químicas são formação de amida. E você vai ver a galera ainda hoje tentando desenvolver novos métodos e mais eficazes para fazer a ligação amida. Uma química extremamente suja, que gera muitos subprodutos. Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou ter que ativar a carboxila, torná-la mais pobre em elétrons do que ela é. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um agente de ativação do ácido carboxílico e isolar esse eletrófilo, em seguida acoplar. Olha isso aqui. Esses daqui são exemplos de agentes de ativação. Então, eu adiciono isso daqui no meio só para ativar a carboxila. Então, olha só, eu já gastei de reagente aqui e de etapa. Uma etapa de proteção. E agora vou gastar o quê? Com esses reagentes aqui que são de ativação. Perfeito? Aí agora o que eu fiz? Acoplei. Parei por aí? Não. Será que o que eu quero reagir agora é desse lado ou eu quero crescer para lá? Eu vou ter que desproteger. Perfeito? Vocês perceberam que para um simples dipeptídeo, o que eu preciso fazer na prática? Isso daqui no final, tudo vai ser gerado como lixo no meio reacional. E por isso eu preciso fazer o isolamento e a purificação. Né? E essa reação do ponto de vista da economia atômica, formação das amidas, é terrível. Né? Aí vamos lá. Ah, gente, mas olha aqui que esperteza maravilhosa. Eu peguei e comprei esses aminoácidos aí na Sigma Aldrich. Um exemplo, sem fazer propaganda. PA, perfeito, né? Com alto grau de pureza. E vocês notaram que o estereocentro já está aqui? Ó, esse daqui já é o S. Que facinho, né? Lá na sopa primordial, não sei, vocês me falam aí que eu não entendo nada dessa parte. Era assim? Fácil? E agora? Então teria 2 centros estereogênicos, só falando de estereoquímica, qual seria a probabilidade de produtos aqui? Só da parte da estereoquímica. Estão entendendo? Então vamos lá.
Ai, mas aí, mesmo eu partindo desse negócio quiral que eu comprei na Aldas, eu ainda preciso usar um negócio aqui, que é o fato de eu partir de alguém quiral não significa que ele manter-se-á quiral. Aí eu preciso adicionar mais uma coisa no meu frasco. Eu preciso colocar o que? Um inibidor de racemização. Maratona, né? Aí vamos lá. Quais são as... Quem? Depois, síntese estereosseletiva. Vamos pensar nisso. Tudo bem, Daniela, né? Como é que os químicos orgânicos sintéticos manipulam essa questão da estereoquímica? Olha que facinho. A gente pega e faz o seguinte. Tem as substâncias do pool quiral. O que é isso? Eu vou na natureza e eu pego as substâncias que a natureza já produz. E ela sabe produzir aquilo na forma enantiomericamente pura. Alguma coisa tinha que ser facilitada nessa minha vida. Tu não acha, não? Tava cansada pra caramba até agora. Poxa. Aí o que acontece aqui, ó? Eu posso ter outra situação que é auxiliares quirais. Então a molécula ela é aquiral, ela não tem estereocentro nenhum, mas eu vou introduzir quiralidade nela colocando um auxiliar quiral. É uma possibilidade. Então eu trouxe alguém quiral, né, e transformei aquela substância em alguma coisa que tem um estereocentro, momentaneamente. Por quê? Porque para eu gerar alguma coisa, né, o estereoisômero correto, eu preciso partir de uma informação de estereoseletividade prévia. Estou entendendo isso? Então, eu preciso ter alguma coisa quiral no meio para poder, no final, induzir uma quiralidade. Então, não parto de nada por aí, a quiral na síntese para gerar alguma coisa quiral, enantiomericamente pura. Vou gerar misturas. Essa parte é a parte que eu, né? Vamos supor, a vida precisa de todos os aminoácidos de que tipo? E os glicídios? T, né? O que vai acontecer aqui? Então, a quiralidade que já existe na vida, ela reconhece quiralidade. E eu sempre parto de alguma coisa quiral para gerar outra coisa quiral. Tanto lá com as enzimas super chiques, quanto aqui na minha síntese também. Então, vamos supor que eu tenho ali um leve excesso de um leve excesso enantiomérico, né, dos aminoácidos que vieram lá dos ETs. É suficiente um leve excesso? Não, porque eu estou fazendo todo o esforço aqui, você é testemunha. Para poder o quê? Manter o negócio enantiomericamente puro. Aí só uns 51% de excesso dos ETs vai resolver minha vida? Não sei. Estou pensando, é só uma reflexão despretensiosa. Então, olha aqui. Gente, sente aqui, isso aqui é um mecanismo de reação. Olha só. Isso aqui tudo para poder gerar... Isso daqui tudo para poder ativar a carboxila. Veja que eu já fiz a coisa da proteção. Ativei a carboxila, gerando esse intermediário aqui, a ciureia. E aí, não satisfeita já com a reatividade desse intermediário, ainda vou colocar esse composto aqui, que, dentre outras coisas, é um agente de racemização. Olha só, tudo isso aqui que tem que acontecer de intermediário até eu chegar nessa situação aqui, que é o dipeptídeo. Aí, olha lá, tá tudo beleza, parece tudo fechadinho, né? Esse agente de inibidor de racemização, ele pode fazer reações paralelas com a parte amina e gerar subprodutos. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso seguir não simplesmente uma sequência sintética, eu preciso fazer aquela parte ali experimental numa sequência adequada. Então, primeiro eu vou colocar o solvente, o ácido carboxílico e uma amina impedida. Para quê? Ela vai reagir com o ácido carboxílico gerando um carboxilato.
porque esse aminoácido tem um hidrogênio alfa que tem uma certa acidez. Então, pode acontecer racemização aqui nessa parte. Então, tudo isso é temperatura baixa. Aí eu vou e coloco aqui, ó, o ato, que é o agente de ativação. Depois de 5 minutos que eu dei para acontecer a ativação, é que eu adiciono a amina e depois eu vou ter isso. Então, eu não posso ter todo mundo na sopinha. Eu tenho que fazer o quê? Uma ordem para poder minimamente selecionar o produto que vai ser gerado ali. Aí vocês imaginam que eu estou falando de um pequeno dipeptídeo. Se a gente extrapolar isso para todas essas moléculas altamente complexas que seriam necessárias para fazer a vida, carboidratos, lipídios, proteínas, só o lipídio, que quase a gente não fala disso, o lipídio também tem centro estereogênico. E ele tem aqui duplas que também tem uma especificidade. Né? Se for cis, vai conferir uma certa propriedade para a membrana plasmática. Se for trans, vai conferir outra. O tamanho da cadeia também vai ser importante. Eu não imagino, para formar o tal do LUCA, quantos lipídios desses seriam necessários? Devia ser muito, não deve ser pouca coisa o número de lipídios desse, né? Quantas proteínas seriam necessárias? Nosso amigo aqui falou que só para reparar o DNA precisa, quanto lá na levedura? 50? Então, eu teria que ter feito todas essas sínteses aí. Eu imagino que a condição para trabalhar com carboidrato, a condição reacional, não seja a mesma para trabalhar com lipídio, que não seja a mesma, e está todo mundo no mesmo pote. Né? E eu não sei, ouvi dizer aí que tem um tal do meteoro, uma coisa assim, que de repente podia ter acontecido a reação. Eu faço no balão. Né? Por isso que eu tenho esse trabalho. O segredo é o meteoro. Eu ouvi dizer, tem isso mesmo? A gente sabe que quanto mais energia, menos seletivo. Aí o porcariato vai ficar muito mais provável. Não, e aí é o seguinte, tem lá ferro, enxofre, que vão catalisar a reação. O ferro e enxofre, será que atende a tudo isso aqui? Se tiver, essa rocha tem outros minerais, outros processos podem ser feitos. E como que a gente resolve o problema da massa? Só para fazer aquela molécula lá, vamos partir de 1 quilo para chegar no final 2 miligramas. E aí, se eu chegar no meio do caminho e eu tiver que voltar para trás? Eu tenho um amigo que ele participou de um grupo de pesquisa de um cara aí famosão de síntese orgânica, o Nicolau. E aí, lá era muita cobrança para você chegar no final da molécula. Ele estava contando para a gente que o único alívio que eles tinham era quando ele chegava para cobrar, ele falava assim, professor, aqui agora eu vou ter que parar para voltar para preparar mais material de partida. Então, vocês imaginam. A molécula, se o cara está aqui, ele precisa ter, nesse lugar de reação, toda a massa que ele precisa para chegar ao final com todos esses compostos. É possível isso? Eu não sei, estou fazendo uma reflexão bobinha. Eu não sou da área, eu estou apenas pensando aqui. Será que a gente vai ter a possibilidade de ter essa massa toda? E se ele chega no final, alguma coisa deu errado? Como que ele consegue retornar? Porque as moléculas, eu sei todas essas coisas aqui. Tempo de esgotar, só vou falar isso. Eu sei todas essas coisas aqui. Sobre aldeído, controle cinético, controle termodinâmica. Mas e as moléculas? Elas sabem? Elas são seres inanimados. Elas não estão ali para fazer aquela reação. Elas não sabem o que fazer. A hora que tiver que repetir o processo, elas sabem repetir a síntese e voltar na etapa 1? Eu sei. Eu sei voltar lá. E na hora que ela voltar, ela vai retroceder o quê? 10 milhões de anos atrás? Vai ter o mesmo material de partida? Vai ter massa suficiente? São coisas que eu, quando parei para pensar nisso, que eu não tinha nunca parado para pensar, eu imaginei. Depois disso, o que vai acontecer? Eu estou aqui nesse tubo de ensaio onde tudo isso aconteceu e não estou nem falando do Luca. Só para gerar esse pedacinho aqui do Luca. Será que eu daria esse salto de ter essas moléculas aqui nessa maçaroca? Essa sopa aí deve ser sólida, porque tem muita coisa aqui dentro. Deve ser bem uma sopa, não.
Deve ser um mingau. Porque tem que ter a concentração suficiente. Isso resolve o problema da automontagem? De você chegar aqui e ter todas essas estruturas aqui para que isso seja funcional? Eu tenho o tal do coacervado lá. A membrana dele tem esse tipo de funcionalidade? Ah, gerei um monte de proteína. Tem esse tipo de funcionalidade? Gerei um lipossoma. E aí? Isso aqui, gerar um lipossoma exclui todo o resto? Então, essas foram minhas humildes reflexões aí. Quando eu parei para pensar na prática da síntese orgânica, eu fiquei imaginando como que o Luca teria sido feito. Perdão pelo extrapolho, acho que eu extrapolei.